nós? Na aula de hoje, vamos fazer rosto de frente, só que com inclinação. Qual a diferença disso para o que a gente já tem aprendido? É que quando você vai desenhar um rosto que está inclinado, se ele não estiver assim, olhe para cá agora, ou assim, uma coisa vai acontecer, o rosto vai continuar com as mesmas proporções, nós só vamos inclinar tudo. Só que isso pode ser, por vezes, um pouco mais difícil do que você imagina. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que, como vocês vão ter esse mês aqui sem aula, então aproveite para pegar o PDF que eu criei, passei para vocês, para fazer aqueles outros rostos, com exceção do rosto de 3/4, porque a gente não teve aula sobre isso. Então só quando nós voltarmos. Então você vai fazer cabeça de frente, cabeça de perfil. Pode usar as de lá, as referências de lá da apostila, mas também pode usar as referências da internet, do Pinterest e outros sites, ok? Então você pode procurar referências. Outra questão é, quando você for fazer, eu quero que você estude. Em que sentido estude? Olhe os tamanhos, as proporções, tente ver o que nós já aprendemos e associe aquilo que você aprendeu àquele rosto. Está funcionando aquelas medidas? Bate, é igualzinho o que você aprendeu? Então hoje tanto nós vamos recapitular um pouco do que já havíamos aprendido, quanto nós vamos aprender novos assuntos, tá bom? Pois bem, e no final, se der certo, eu irei ver com vocês a respeito do pintor, que eu tinha falado na outra aula, Durer, ou Durer, como queiram, tá? Albert Durer. Aí vocês me lembram, me cobrem. Se desejarem, eu quero falar um pouquinho sobre ele e como usar algumas das teorias artísticas nos desenhos que vocês irão fazer, ok? Pois bem, dito isso, vamos para a nossa aula. Então, o que é que vocês primeiro vão fazer? Define o meio da folha, faça uma linha na vertical, bem clarinha, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho daqui até aqui para desenhar, e vou ter 3 espaços. 2, 3. Como é que eu quero que vocês marquem? Eu quero que vocês marquem assim no olho. 1, 2, 3. Depois é que vocês vão medir, tá? Primeiro marca, depois mede. 1, 2, 3. Enumera agora. 1, 2, 3. Um, dois, três. E o segredo vai estar aqui agora. Todas essas linhas devem ser inclinadas. Todas devem ter a mesma inclinação. No outro não era reto, agora é inclinado, na diagonal. Vou conferir se as minhas 3 medidas estão certas. Essa linha é um pouquinho mais para baixo. E já que aquela é mais para baixo, essa também. Você viu como eu corrigi rápido? Ó? Peguei aqui o tamanho, vi que não estava certo. Marquei, já marquei o próximo e já puxo. Ó. Eu não perco tempo apagando a medida que eu tinha feito errado. Linha de eixo precisa ser inclinada também. Fiz a linha de eixo inclinada. O que vai nos interessar é aqui o 1 e o 2, principalmente, ok? O restante não vai ser de tanto interesse nosso nesse momento. Agora a largura do nariz. Visualmente, você diria que o nariz ficaria aonde? Eu vou fazer já a marcação aqui, para ver se depois se está certo. Faça aí aonde você acha que deveria ser a largura do nariz. Ô, Ricardo, Oi?
essa linha vertical ali, que a gente tinha feito primeiro, era reto. Agora é para inclinar um pouquinho. Isso, porque o rosto dele é inclinado. A mesma proporção que a horizontal, né? O ângulo aqui, ó, o ângulo aqui tem que ser sempre o mesmo, tem que ser mantido. Agora, o tamanho que for aqui, ó, o tamanho de qualquer uma delas, vou pegar aqui o 2. A altura que for aqui tem que ser a mesma coisa aqui de largura. Ó. Lembra disso? Que aí fecha um quadrado. Então agora vamos para outras linhas diagonais aqui, ó, mais indo para vertical, tá? Aqui, a mesma coisa para o lado. E esse grande quadrado aqui, ó, esse grande quadrado é onde será o meu rosto, a massa mais importante do rosto. Vou dividir aqui no meio e aqui no meio. E já vou marcar a sobrancelha. Ao invés de fazer os olhos, vou marcar a sobrancelha. Agora, vamos raciocinar um pouquinho aí antes de eu puxar a sobrancelha. Veja bem. Se eu pegar, cortar aqui no meio e aqui no meio e puxar aqui uma linha, eu formo outro quadrado, correto? Tá fácil aí de acompanhar, não tá? Ó, fiz aqui um quadrado. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para Dona Dulce. Pois bem, esse quadrado aqui nós obtivemos porque dividimos aqui no meio e aqui no meio. Então dá um quadrado aqui. Esse quadrado agora eu vou deslocar ele aqui para baixo. Para eu deslocar esse quadrado para baixo, como é que eu faço? Olhe para cá agora, pare um pouquinho aí. Ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço daqui para cá, que é mais ou menos 1/3 dessa altura aqui. A 1/3, eu passo uma linha aqui. Para eu deslocar então esse quadrado para baixo, eu só faço pegar aqui, olhe para cá agora. O mesmo tamanho que eu fiz aqui, eu jogo para cá. Marquei aqui e desloquei aquele mesmo quadrado para baixo. Vou parar um pouco agora. Agora temos o mesmo quadrado amarelo daqui do lado da imagem, temos aqui no desenho, certo? Não confunda esse quadrado com os outros 3, ok? Se você quiser também fazer com cores aí, pode fazer, para você não se complicar. Ok? Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê desse quadrado ali. Pois bem, vou pegar agora aqui, ó. Vou pegar aqui e reforçar aqui de azul, ó. O outro quadrado. O outro quadrado é esse daqui, ó. Que está lá em azul na foto. Estão captando aí, né? Se eu fosse puxar o terceiro quadrado, seria aqui. Terceiro quadrado. Vamos agora tomar cuidado para não se complicar, não se perder. Temos 1, 2, 3. Esquece o amarelo. 1, 2, 3. O que são esses 3 quadrados? São os 3 espaços principais do rosto. Queixo, a nariz, a sobrancelha, testa. E o que é que esse quadrado amarelo está fazendo aqui? É que esse quadrado, ele explica muita coisa. Ele mostra aqui, ó, 3 pontos importantes. Íris e pupila e meio da boca. Isso é semelhante ao que Da Vinci fez aqui, ó. E eu reforcei algumas das linhas que o próprio Da Vinci tinha feito. Tá vendo lá o amarelo? Tá bem clarinho ali o amarelo, mas existe. Ó.
Pronto, Da Vinci foi quem observou isso, tá? Bem, agora está fácil. Aqui vocês já sabem que é a pupila. A pupila está aqui. Se a pupila está aqui, mais ou menos aqui, ó, no meio dessa parte aqui, no meio daqui para cá, ó, daqui para cá, no meio, e no meio daqui para cá, você já sabe que eu tenho olho. Meio daqui para cá, meio daqui para cá, tem o olho. Mas eu disse que ia fazer logo a sobrancelha e vou manter minha palavra. Nessa linha azul, deixa eu tirar agora aqui, ó. Nessa linha azul aqui da imagem, daqui para cá a sobrancelha continua. Não confunda com o outro quadrado que nós fizemos aqui, ó. É esse do centro. Ele vai vir até aqui assim, ó. Sobrancelha. A outra sobrancelha. Pronto. Agora eu vou para os Sobrancelha não olhos. tem que passar do olho, não? Vai passar do olho. A minha tá passando aqui, ó. Não, do outro lado. Aqui, tá passando. Aqui. Não. No mesmo, aquele mesmo olho. Isso. Aí pro centro aqui. Não, o outro. Aí. Tá passando. Mas agora vocês vão seguindo pela imagem, tá? Esquece o meu. Eu sei que isso que vocês fazem é só de vingança mesmo. Brincadeira. Mas pronto, vai lá olhando para a referência, tá? Eu vou colocar a referência de novo aqui, que é melhor assim. O outro olho. Pupila. Íris, pupila. Lacrimal. Canto externo do olho. Nariz. Como ele está com a cabeça inclinada, o nariz dele está um pouco mais para cima, ok? Cabeça inclinada, um pouco mais para cima ali. Nariz um pouco mais para cima, aliás. Cabeça inclinada, nariz mais para cima. Fiz ali a indicação do nariz. Eita, Aqui, ó, o caminho para a boca, vamos começar. Lábio superior. Lábio superior, não vai vir até o canto aqui, ó. E agora eu já me aproveito da linha amarela que eu fiz, do quadrado amarelo, tá? Uma coisa que eu senti falta da turma, que eu queria que vocês fizessem durante esse mês, mesmo que não vai ter as aulas, eu queria que vocês se dessem aulas da seguinte forma. Tenta ver esses padrões aqui, ó, que nós fizemos, recria, puxa o quadrado para baixo e vai colocando lá no grupo. Ó, pessoal, descobri que se eu colocar um quadrado aqui no centro da íris e puxar para cá, dá para a orelha, dá o canto de tal lugar. Ah, e se eu fizer um quadrado aqui também dá. Se eu fizer aqui um triângulo, equilátero, dá tal. Vão tentando fazer essas investigações, tá? Nada substitui essas investigações próprias. Não adianta vocês só verem o que Da Vinci fez, o que fulano fez, o que Ricardo fez. Ó, mesma linha, tá? Esses artistas aí, Leonardo, Michelangelo, Ricardo França. Tá bom. Só sendo, queria Joe.
Pois bem, mas essas medidas aí, esses padrões, né, no sério, agora vocês têm que achar. É bom saber o que outros acharam, mas é bom também vocês fazerem descobertas. Queixo. Mesma largura da boca, um pouco mais largo que a boca, se contar aqui com a linha. É porque a boca realmente ela finda aqui, mas tem a linhazinha que passa. Essa comissura ali labial. Pronto. Aqui tem essa parte, ó, mais arredondada da testa. Aqui é mais achatado na região temporal. Aqui eu vou ter o canto do cabelo. E vê que legal, ó. Aqui seria o canto do cabelo, mas já nesse lado, se eu for querer retratar igual ele, se eu for pegar aqui, ó, e olhar esse lado, é mais longo, ó. É mais longo. Então o que é que eu faço? Eu mantenho o padrão ou faço igual o dele? Essa é uma excelente pergunta. Se você fizer igual o padrão, vai ficar mais harmônico, mais belo. Se você fizer igual o dele, vai ficar mais próximo do retrato. Quero fazer um retrato, então faz igual da pessoa. Quero fazer mais do padrão, então mantém o padrão. Mas, por enquanto, vão tentando fazer mais próximo do retrato. Mas sem se cobrar, sem se exigir que fique idêntico. Mas já vai começando a trabalhar um pouco da retratação, tá? Não precisa ficar aquela coisa, a pessoa bater o olho e dizer, é Steven Buscemi. Mas que pelo menos a pessoa olha assim, ah, você desenhou um cavalo. Foi? Aí é ruim, tá? Então tem que ficar parecendo um rosto, pelo menos. Eu vou tentar fazer uma meia surpresa para vocês hoje na aula. Se der certo, eu paro a aula na hora. Eu acho que vocês não vão achar ruim, não. Chegou. Gente, eu vou dar uma pausazinha aqui na parte da aula, mas vocês vão entender que é por justa causa. Professor, boa noite para o senhor, é um prazer tê-lo aqui na nossa turma, tá? Uhum. Baixe só um pouquinho sua webcam, aí, ótimo, melhorou. Então estamos aí, tem a dona Dulce, a Cláudia, o Marcelo, o Ney, o Flávio, Ana Clara Xavier, Jamile. O Flávio é bem novinho, né? Flávio é bem novinho. É uma criança ainda. É mais novo do que quando o senhor mas começou. Isso não importa, né? Porque Picasso tinha 8 anos, já desenhava melhor que o pai. A mais jovem é a Dona Dulce. A mais jovem que temos aqui é a Dona Dulce, viu? Estamos na mesma faixa etária, mais ou menos. Estão, Dona Dulce? Ligue seu áudio aí, Dona Dulce. Eu sou mais jovem, eu tenho 68 anos. E sou aluna número 1. Tá bom. Brincadeira, eu estou com muita dificuldade. Professor, aquela sementezinha que o senhor plantou lá há uns 15, 20 anos já, né, talvez? Começo, viu? Tem dado bons resultados e eu fico feliz de que os alunos possam lhe conhecer, viu? Pronto, é um prazer também. É um prazer em conhecer. Essa aula com um ex-aluno, né? Aluno ainda, assim que... nunca ex. Assim, eu digo aula presencial, né? Sim, entendo. Lá no CEART, meu filho. Naquele tempo você tinha perspectiva, né, de futuro, né? Eu via uma luz brilhando lá em cima da sua cabeça. Era a lâmpada, eu ficava bem embaixo. Pois igual a lâmpadazinha do professor Pardal, né? Verdade. Não sei se o pessoal conhece aí o personagem do professor Pardal. É do meu tempo, conhecemos.
É muito antigo, professor, né? Esse quadrinho aí. professor, como era o Ricardo como aluno? Ah, ele era muito inquieto, né? Muito conversador e perguntava bastante. É o tipo do aluno assim que você vê que está interessado, né? Uma pessoa que quer progredir, que quer se aprofundar, e pegava meus livros emprestados, passava 2 meses, então, de que trazer na próxima semana e passava 2, 3 meses com o livro. Eita! Verdade. E um detalhe, Aluno viu? bom, então, é aquele que pergunta, né, professor? Eu digo, um livro guardado aqui na estante não vai servir de nada, né? Se não tiver ninguém usando, é um livro morto, né? Então, deixa ele levar quando ele quiser e que esse livro sirva de vida para ele, né? E realmente funcionou, né? O livro serviu bastante para ele, né? Tanto que eu vejo hoje Ricardo como uma pessoa assim, um espelho, né? Nada. Se eu olhar para ele, eu me vejo, né, como um professor tal qual, né? Chego nem aos seus Mas, pés, professor. mas você está mais evoluído, né? Porque o sistema de internet, você já está bem avançado, né? Eu fiquei para trás, né? Apesar de eu estar dando aula ainda remotamente, né? Mas você está bem avançado, né? Eu parabenizo, né, por você ter conseguido chegar a esse nível, né? Obrigado, professor. Uma Ultrapassar bondade sua. a mim, né, que eu fui o seu facilitador, né? Foi e O ainda é meu parceiro. mestre. É meu mestre. E um detalhe, viu? A gente sempre tem as pessoas que a gente se inspira, né? Que a gente se espelha, que a gente se baseia e que toma como referencial, né? Eu tenho muitos professores que me serviram como referencial, que me ajudaram a avançar, a evoluir e ser o que eu sou hoje, né? Graças a eles, né? Tenho muito, assim, a agradecer a eles por ter me fornecido material suficiente para mim crescer e evoluir. Verdade. Quanto aos livros que o meu professor falou, gente, um detalhe é que o professor Maurílio não emprestava os livros dele a ninguém, não. Ele não gostava de emprestar os livros, mas eu era apaixonado quando eu olhava lá porque era assim, era Senated ainda na época, era o Centro Estadual de Era Artes da na TED, Paraíba. hoje é teatro. É o CEART atualmente, né? O professor, na realidade eu entrei lá, entrei numa uma outra turma de uma outra professora, e só que todo mundo era uma história só na escola, que o melhor professor de desenho que tinha ali era o professor Maurílio Estrela, eu só ouvia dizer. E quando eu vi os alunos saírem de lá da aula dele, eu só vi os alunos saírem animados, assim, eu não sabia o que é que tinha ali. E os desenhos, super desenhos, eram muito maravilhosos. Até que eu fiz tanto, porque eu fui falar com a diretora, ela não queria deixar eu ir para a turma dele, para a sala dele. Aí eu disse, eu vou para qualquer horário que tiver. Isso. E até que ela um dia aceitou, porque teve um contratempo lá na sala da minha professora da época. E aí eu consegui usar isso para ir para a sala do professor Maurílio. Eu fiz, não, tenho que ir para lá agora. E quando eu cheguei lá, eu até coloquei isso recentemente num comentário no YouTube, que ele tinha feito um comentário sobre a aula. O professor Maurílio estava na mesa de desenho, os alunos desenhando, porque eu nunca tinha visto aquilo. Ele dava aula, ele desenhando. Ele sentava lá e começava a desenhar. Parecia que era aluno também. Quem entrasse não sabia que era o professor, exceto pela idade, que ele era mais velho do que a gente, né, da turma. E ele estava lá, eu lembro quando eu cheguei lá, ele estava sentado desenhando, eu só sabia que era o professor por ser o mais velho, e ele estava fazendo uma marinha, né, que era uma foto, um desenho de um alto mar. Eu lembro assim que ele estava com lápis verdes e azuis. O meu primeiro impacto foi ficar pensando assim, por que ele está usando verde ali? Eu nunca tinha colorido.
Eu ficava sem entender, depois ele vinha com uns marrons, umas coisas assim, pra mim era sem nexo, mas tava ficando perfeito. Era incrível, era incrível. O professor era muito, sempre foi muito. Eu sempre achei, Ricardo, que eu sou assim, professor mais prático, né? Porque eu, apesar de saber desenhar um pouquinho, né? Um pouquinho, E muito. eu tentava mostrar um pouco do que eu sabia, né? E eu achava que os alunos me vendo desenhar seria uma forma de estimulá-los, né? E mostrar para eles que era possível, né? E se eles me vendo desenhar, eu acho que ele estava vendo como era o processo, né? Não é uma coisa teórica, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Estava vendo a coisa na prática. E você vê uma coisa na prática, é mais difícil você esquecer, né? Do que uma coisa teórica. Então, eu sempre usei esse sistema, esse método, né? De mostrar, de fazer a demonstração, de estar lá. Eu fazia para estimular, né? Sim, E às vezes o aluno ficava, se sentia inferior, menor, né? Eu disse, não, pai, não é assim não, eu já fui assim com você. E você um dia vai chegar onde eu estou. Né? É um processo, né? Não assim, dia para a noite, né? Eu exato. tinha tantos anos na frente dele, né? E eu sempre falava isso, olha, com paciência, devagar, você vai chegar lá, né? Veja aí como é que é, estou mostrando aí o caminho, né? Assim, assado, mostrar como era o meu sistema de desenhar, né? O sistema que eu desenvolvi. E cada um tem o seu sistema de desenho, né? A forma de desenhar, né? E ele vendo, eu acho que facilitava para ele, né? Uma coisa é ele ver, outra coisa é eu mostrar uma coisa já pronta, né? E eu mostrando uma coisa construída do zero, Exato. é uma coisa que eu estava vendo o processo, do começo ao fim. Então isso é uma coisa que é mais difícil de esquecer. E o senhor sempre foi muito E, heterodoxo no ensino. Eu lembro assim que o senhor, é, eu lembro de uma aula que o senhor disse para nós assim: vocês não vão usar lápis hoje. Aí nós perguntamos, e vamos desenhar com o quê? A gente só tava com a folha. O senhor só deixou a gente usar a folha. Aí o senhor disse: as pessoas antigamente tinham que usar tantas coisas. Na época dos desenhos rupestres usavam pedras. Aí o senhor fez: vamos pra rua e pega e mata pedra, café. E eu lembro que eu saí dali, na hora que eu saí eu já pedi para a pessoa que estava tomando um cafezinho. Aí eu pedi para a pessoa: você pode derramar um pouquinho aqui na minha folha? A pessoa, até hoje eu acho que ele pensa: o que é que eu... E aí quando colocou o café, eu ficava girando a folha para formar alguma imagem ali, alguma coisa. E o senhor sempre foi muito assim e funcionava. Era incrível. Era incrível. E o senhor deixava com que é nós tivéssemos a interessante, Ricardo, individualidade. que eu sempre gosto assim, de desafios, né? E de desafiar também, eu gostava de desafiar os alunos, né? Então eu sempre buscava inovar em alguma coisa, fazer uma coisa diferente, nunca fazer a coisa do mesmo jeito, né? Todo dia eu mudava. Já, um dia era um jeito, outro dia já era totalmente diferente. Isso faz com que a gente seja criativo, né? Você enfrenta qualquer situação. Verdade. É como todo dia você aparece um problema diferente na sua vida, né? E você tem que encarar. O desenho é mais ou menos parecido com a vida da gente, né? Você tem que enfrentar os desafios, os problemas que estão na sua frente. Então, o que é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou inventar aí nessas coisas? O que é que eu vou colocar, acrescentar de criação? O meu toque pessoal, né? Cada um tem uma característica, né? Individual. Então, isso vai junto. Cada desenho é único, né? Tem a característica de cada um. Isso é preciso que cada um descubra quais são as suas características, né? Dentro do fazer do desenho. Isso se torna evidente e se torna latente, né? Com o tempo, isso vira uma marca.
É como você olhar um desenho de Picasso e você fica, pô, esse desenho é Picasso, é inconfundível. Né? Não se confunde com o Miró, não se confunde com outros, né? Tantos outros. E assim. E interessante que a sua turma, Ricardo, foi uma turma assim exemplar, né? Só tinha fera. É verdade. Eu era o mais Foi uma das, fraquinho. foi uma das turmas assim que eu tive mais assim, mais aproveitamento, que tive pessoas com maior potencial. Parece que reuniu a nata dos alunos do CEAC, já tinha mais de 20 anos de profissão e pum, juntou naquela turma ali. Eu acho que eu lembro assim, é a turma que marcou mesmo, tá? Eu não Verdade. esqueço daquela turma. Eu posso Tanto dizer que pelo. era massa aquela turma, porque eu não sei se o senhor lembra, mas eram 2 vezes na semana e eu ia 4. Porque eu ia. Aí eu disse, tem problema não, cara, você pode vir o dia que você quiser, porque eu dava aula a semana toda. E era um dia diferente, para turmas diferentes, né? Era segunda e quarta uma turma, terça e quinta outra turma. Sim. Ficava de segunda a quinta. Eles perguntavam se podia ir, mas claro, você pode vir quantas vezes você quiser, na hora que você quiser. É, Eu não tenho muita assim, limitação, não limito o aluno não. Se o aluno quiser, eu dou um incentivo, dou uma força. Já ajudei muitos alunos, em vários sentidos. Para estimular, eu sou o primeiro lugar. com certeza. Eu lembro ainda, pessoal, assim, algo que me marcou muito. Eu, quando comecei a fazer o curso de desenho, meu pai estava bem doente, né? Acho que o professor lembra disso de vez em quando. Mas meu pai sempre foi muito presente, tanto na escola quanto no curso de desenho também. Mas teve uma época que meu pai esteve bem doente mesmo e até para comprar o material do desenho era difícil. E às vezes o professor chegava assim e me dava um bloco de papel, o lápis. Ele me perguntava onde é que tinha, porque eu ficava andando nas lojas. Eu acho que eu conhecia mais as lojas do que até ele, assim. E ele perguntava para Ricardo, onde é que tem lápis Conté e tal, assim, tal loja ia tanto. Eu não podia comprar, mas eu ficava indo nas lojas para saber quais os materiais que tinham. Né? E o professor tem essa Você é sensibilidade. sempre uma pessoa que estava buscando, né, conhecer até o próprio mercado de materiais de desenho, que era um pouco limitado, né? Sim, Nossa sim, cidade é muito limitado em termos de material de arte, né? sim. A arte não está muito em moda hoje, então as pessoas me procuram muito, né? Está em moda hoje é celular, internet, Sim, sim. desenhar, pintar, as pessoas não estão dando muito valor, não. Ô, E professor, é uma pena, né? Porque só faz bem, né? com certeza. Professor, o senhor falou de algo aí, e eu queria pegar principalmente aí Marcelo, Dona Dulce, que é um dos mais antigos. Não sei se vocês perceberam, Marcelo, mas o professor já associou desenho à vida. E essas analogias, assim, essa coisa de música, de analogia que eu faço nas aulas, não é sem motivo, assim. Meu professor cultivava muito isso na gente. Então ele não só trazia assim o desenho, eram as outras artes em conjunto, incentivava muito a gente assim a... É tanto que ele dava aula escutando música, com a TV ainda, que eu ficava, meu Deus, é, é, como é que a gente vai aprender quando eu cheguei na aula dele logo? Nem como a gente vai aprender se o professor coloca na aula vídeo, a gente vai ficar olhando. Você percebeu Absorveu isso, isso com Marcelo? ele, né? Sim, E pessoal, vocês têm você. alguma pergunta, alguma coisa assim que queiram dizer para o professor Mestre Maurílio? Como se um aluno Eu meu até agora. anotei isso que ele falou, você comentou que ele fez na associação com a vida, eu até anotei o desenho como os problemas da vida que surgem a cada dia, né? E a gente vai tendo que enfrentar. O desenho é a mesma coisa. Eu achei bem interessante isso, porque eu amo desenhar, desenho desde criança, mas eu não sou muito de criar. É uma coisa que eu gostaria de aprender mais a criar desenhos próprios, né? Então, sei desenhar, dar uma foto, eu copio a foto, qualquer desenho, eu copio qualquer coisa. Só que eu gostaria de aprender também a criar, né? A ter essa criatividade própria de fazer um desenho meu, né? E é interessante isso que você falou, que o senhor falou, né? Nessa questão do desenho ser como a vida, que vai surgindo, a gente vai encontrando maneiras de enfrentar os problemas, é a mesma coisa que vai criando, vai
empreendendo, né, novos caminhos. E com certeza o senhor passou com o Ricardo, porque o Ricardo é bem parecido, né? O estilo dele ensinar é bem parecido com a maneira que o senhor tem ensinado aí. Então, obrigada também por nós, né? Eles também é meio mestre nosso também, porque o mestre professor que a gente está tendo agora é meio mestre nosso também. E que continue aí esse caminho do desenho ajudando outras pessoas. Porque não é só uma maneira não é só um conhecimento pessoal para você desenhar, para você para a vida mesmo, ajuda a nossa vida, né? O desenho faz muito bem para a alma, né? O desenho, a arte, a criação. Né? Então, parabéns aí. Eu fico imaginando a sementinha que o professor Maurílio, hoje é o Ricardo, que agora dá aula para o Brasil todo. É verdade. Não é? Brasil, seu áudio, não professor, só Brasil, até alunos de fora, né? É verdade. Seu áudio, professor, está desligado, professor Maurílio. Ligue seu áudio novamente. É porque Pronto. estava reverberando, eu me liguei para não causar tanta reverberação. Tá. Pois é, gente, isso é que com essa coisa da internet, né, a coisa ficou mais fácil, né, de você estender levar a imagem, né, o ensino da arte, o ensino do desenho para vários cantos do mundo, né. Isso é muito interessante, porque antigamente a gente não tinha esses materiais, esses instrumentos todos, né? Esses recursos didáticos, né? Essa tecnologia. E isso é bom, porque, de repente, as pessoas que não têm condições de sair para estudar, deslocar, principalmente nessa pandemia, né? De ir até uma escola, de assistir aula, né? De ter aquele horário determinado, né? Na internet, não, você pode assistir a aula na hora que você quiser, né? Você está lá, o vídeo está gravado, você acessa a aula e assiste, né? Vê os conhecimentos, as informações que estão repassadas. Isso é muito bom, né? Porque democratizou, né? O acesso ficou melhor, né? As pessoas têm mais acesso. A internet tem esse lado bom, né? De facilitar, democratizar o acesso à informação. Isso é uma coisa muito importante. Mas tem muita informação que não vale a pena, né? As pessoas às vezes se perdem em tantas informações. Se você não souber filtrar, né? Não souber peneirar a coisa boa, né? Tirar o supra-sumo das informações, né? Você fica com a cabeça cheia de bobagem, né? Tem muita gente aí que se encontra com a cabeça cheia de bobagem por conta de bombardeio de informação. Verdade. Professor, eu queria Né? eu queria tirar uma foto logo aqui com o pessoal e com o senhor. Seu desenvolvimento, né? Cada um tem um nível. Então, uma coisa é você estar passando informação para o conjunto, né? Outra coisa é você estar acompanhando a pessoa ali individualmente. Né? Você sabe quais são as dificuldades e quais são as facilidades que você já tem. Então, você faz aquele acompanhamento ali pertinho, né? E aí você sentava daqui a pouco do nosso lado ali e começava a guiar, né? Deixava-nos ir no primeiro passo a sós, e depois sentava e começava a mostrar. Ó, era incrível. Professor, meu muito obrigado. O senhor sabe assim da minha gratidão pelo senhor. Sempre pode precisar. Muito aqui, obrigado né? mesmo, viu? Fique à vontade Embora aí. já esteja aposentado, né? Aí, nas aulas de desenho, pintura, né? Mas ainda continuo dando aula no ensino regular, né? Que bom. Fundamental. Nós não podemos perder nem tão cedo um professor como esse não, viu? Um mestre do desenho assim e do ensino não pode ser esse não. Professor, pois eu vou continuar aqui, eu desativo o áudio dos alunos. Dona Du, a senhora gostou dessa parte, não gostou? Fala a verdade. Gostei. Tem que perguntar mesmo, tirar as dúvidas, falar das dificuldades. Não incentive não, professor. Tanto que... Pedir sugestão do professor,
perguntar o que é que ele acha. É assim, tem que ser Pessoal, outro dia eu vou marcar também com o professor para ele entrar e eu quero que vocês mostrem os seus desenhos a ele, tá? E ele comenta os desenhos de vocês. Acho que vocês vão gostar. assim. Eu já vi aí alguns desenhos que você me mostrou, né? É, mas é porque eu queria que você visse dessa turma uns índios que tem um espeto pegado lá na lua, que Dona Dulce até hoje não entendeu por que é. E bota o espeto e traz da lua. Não dá. Pois bem, vamos lá. Deixa eu desativar aqui o áudio. Tá bom. Vocês. Eu fiquei tão nervoso agora, mas vamos nós. Deu um desconto aí, viu, professor? Não é igual a sua aula não, mas vamos tentar. Então, pessoal, continuando. Eu vou tirar aqui a linha da horizontal. Então, você tem aqui os espaços comuns, tá? Queixo, nariz, sobrancelha, testa, isso vocês já estão habituados. Esse outro quadrado à parte aqui vai pupila e vai bater até lá na boca. Então o esboço de vocês já está assim. Nós vamos começar a colocar ali orelha. Daí eu vou fazer o queixo e já dou algumas ideias de sombreamento para vocês, tá? São ideias básicas e rápidas. A orelha, ó, você vai pegar aqui, ó, da base do nariz, já tem a linha aqui. A outra já está marcada aqui. E iria até a sobrancelha. E aqui vem, ó, o que é que aparece da orelha dele, daquele personagem. Quando você quer retratá-lo, você faz exatamente o que você está vendo. Quando você quer apenas pegar as proporções e medidas, você fica mais solto, mais à vontade. Aí, no caso de vocês, na aula que vocês estão tendo, na ideia que vocês estão perseguindo, fiquem entre uma coisa e outra. É o que alguns chamariam de a corda do meio, tá? Então, vou descer aqui a linha da mandíbula e maxilar dele. Desci para cá. Pescoço. Como diria um velho amigo meu, cospeço. Então está ali, ó, a lateralidade aqui do rosto. Essa parte aqui é mais achatada. E as sombras principais. Tente entrefechar os olhos. Faça assim com o olho, ó. Sem fechar por completo, olhe para o seu desenho. E tente olhar ali para a referência. Olhe para a tela ou para, se você tiver com impressão. E tente encontrar os lugares que devem ficar mais escuros, só as manchas. Agora você vem aqui para o papel e faz isso. Começa a colocar as manchas. Eu já vou aproveitando das manchas e faço o vinco da pálpebra superior. E já manchei aqui, ó. Já venho aqui, vou deixar separado o lugar do brilho. E já começo a sombrear a íris. A parte superior da íris deve ser mais escura. E à medida que desce, vai tendo um degradê, tá? Vai ficando mais claro. Veio para cá, fiz a curva, lacrimal e sombra aqui, ó, na parte branca do olho. Na esclerótica ali também você precisa jogar um pouco de sombra aqui, ó, não pode ser totalmente branco. Fez a parte inferior. E agora, ó, alguns cílios. No caso dele é bem longe. Ó. Ok? Fez o outro lado aqui. Ó. Pronto. Agora essa parte aqui, ó, um C fechado. E joga aqui, ó, sombra também. Um pouco de sombra aqui na pálpebra superior. E as linhas aqui, as marcas de expressões, que ele não é nenhum jovenzinho mais. Então vai jogando aqui algumas manchas. Manchas e sobremanchas, tá? É a questão da sobreposição da sombra. Você faz, depois vem de novo. Faz e vem de novo. Fiz aqui a lateral do nariz. Pode falar, professor. Quando você escurece o tom, afasta. O tom mais claro, aproxima. Por isso que a gente fala de profundidade, né? Tom claro e tom escuro. Ajuda a dar a ideia de tridimensionalidade, né? Quando você escureceu o traço, então eu afastei.
Então a coisa ficou mais aprofundada, né? Mais distante. Captaram a ideia aí que o professor deu? Ó? Vou escurecer aqui, estou aprofundando. Estou distanciando. Deixei claro, está próximo. É por isso que tem que evitar aquele erro de sombrear o desenho todo. Taca a sombra e cadê a luz? Cadê o que está próximo? Ou então deixar tudo muito branco. Quer afastar, joga sombra. Quer aproximar, deixa branco. Ou mais claro, não necessariamente branco, mas claro. Essa parte do nariz aqui é aprofundada, correto? Já que ela é aprofundada, ó, sombra. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso sombrear toda essa parte aqui junta. Fiz tudo aqui junto, ó. Sombreei tudo junto. Já fiz inclusive para baixo do nariz. E vou fazer uma sobreposição de sombra. Quer dizer, vou colocar mais sombra agora. Vou dividir aqui a fossa nasal. E ela começa a aparecer. Ó. Tá vendo a diferença entre esse lado e esse? Vou de novo aprofundar. Coloquei mais sombra aqui. Ó. Outra coisa, Ricardo, Hoje não, professor. é sempre importante saber de onde vem a luz, né? A fonte de luz. Né? Porque a fonte de luz, sabendo de onde vem a fonte de luz, aí você vai saber definir as sombras, né? Então é Exatamente. importante, quando você olhar para a imagem, tentar descobrir de onde vem a fonte de luz, né? Qual direção, qual lado, né? Se vem de cima, se vem do lado, se vem de baixo. E nesse caso aqui, vocês conseguiram captar de onde está vindo a luz? Pegando aí caminho no que o professor falou. O lado esquerdo do rosto dele. De cima. Isso, de cima. Isso, Diagonal. Muito bem, exatamente. Exatamente. Parabéns, ganhou um ponto, viu? Olha, Inês, você ganhou o ponto do professor, o mestre dos mestres. É o mestre Yoda dos desenhos, professor Maurílio. Então, eu vou sombrear mais esse lado aqui do nariz, correto? Ó, viu que aqui ó, tem mais sombra do que aqui, ó? E aqui também vai ter mais sombra, porque a minha luz está vindo aqui, ó. Às vezes até o professor dizia isso, né? Desenha o focozinho de luz ali qualquer, só para ficar ali relembrando qual lado que tem. Só que lembre também da luz refletida, porque a luz ela vai fazer isso, ela vai vir aqui, bate e volta. E no que ela volta, aí tem os reflexos, tá? Um exemplo é aqui, ó, nessa parte do rosto. Aqui tem mais sombra. E aqui tem um pouquinho mais de luz, ó. Pouquinho mais claro, luz refletida. A luz bateu e voltou para o rosto dele. Outra coisa também que vocês podem observar aqui é, por exemplo, olha agora para o nariz, para essa região aqui do nariz. Ó. E aí você pode se perguntar assim, ó, para onde eu vou colocar a sombra? Para cá ou para lá? Veja que nesse caso aqui, ó, o nariz está mais escuro do que o restante da pele dele aqui. Ó. Vou jogar a sombra para cá, para dentro do nariz. Mas não significa que aqui não vai ter sombra, também vai ter. Tem essa dualidade aí, tá? Porque trazendo, agora igual como o professor falou, né? Trazendo para a vida, não é assim, não, nem sempre a vida é tão definível. Aqui é bom, aqui é ruim, aqui é isso e ali é aquilo. Então às vezes tem essa mistura, essa parte difícil de você distinguir. Mas quando você olha bem, olha de novo, vê de novo, você começa a compreender onde é que vai ficar mais claro, onde é que deve ficar mais escuro. Vou sombrear aqui, ó, para essa ponta do nariz ficar mais nítida. Vou sombrear agora para fora do nariz aqui, ó. E vou subir para cá. Esse lado aqui eu não vou sombrear, porque eu vou deixar para que vocês peguem a ideia daqui e apliquem lá. Mas lembrando que como a luz está vindo aqui, ó, essa parte aqui também vai ficar mais escura. Olha lá esses caminhos aqui de sombra. Ó. Olha essa partezinha aqui, ó, mais aprofundada. Lábio superior mais escuro do que o inferior. Eu posso fazer isso aqui, ó. Sombreio logo todo o local, que alguns chamam de tom local. Eu faço o tom ali base.
E daí vou escurecer mais esse lado aqui da boca, porque a minha luz está vindo de cá. Ó. Vou colocando sombra aqui também. E aqui, ó, de baixo para cima, puxa alguns traços, ó. E de cima para baixo também. Vou como que ir encontrando. Jean Augusto Dominique Ingres, ou mais conhecido apenas como Ingres, falava assim, ó, atacai o negro com fúria. Eu falei isso hoje para Ney, não foi Ney? Foi hoje ou foi ontem, no desenho que ele mandou. Eu disse ele, ó, vá sem medo do preto. Aplique preto nesse desenho. E o resultado depois de fazer isso, qual foi, Ney, no seu desenho? Muito melhor, né? Então tem que colocar preto, tá? Não precisa ter medo do preto, não. É lógico que primeiro você vai definir exatamente onde é, porque fica mais difícil depois de corrigir. Mas também não fique com medo demais, tá? Ricardo, Pois não, professor? eu costumava falar para os alunos que você fazer o desenho é você construir, fazer camadas. Você ia fazendo camada sobre camada. Fazia mais clara e ia botando uma camada mais escura, depois ia em outra camada mais escura, até chegar à camada mais, o limite da camada mais escura, né? E o claro já tinha um papel que era o branco, né? Mas o escuro você vai colocando camada sobre camada, até chegar a construir a tridimensionalidade, ou utilizar o volume. Exato. E essa questão aí das camadas, até a gente já teve aulas assim dessa forma, de você ir também sombreando o desenho todo de uma vez. Parramon, na realidade, dizia inclusive isso, né? José Maria Parramon dizia que o desenho deve vir sombreando como um todo. E aí você vai sombreando como um todo, quer dizer, todas as sombras médias, todas as sombras mais escuras vão vindo juntas, ao invés de separado assim. Aqui talvez fique só mais didático para vocês, mas eu realmente gosto da sombra demarcada, logo no início toda. Quem faz muito assim não está aqui na aula, infelizmente. Vai ficar depois triste de só ver a gravação. Juan é um grande aluno. Os alunos já estão acostumados com ele, porque esse aluno meu, professor, ele já faz correção dos alunos. Que nós temos um grupo para correção. Bem, sombra está ali. Para colocar o pescoço mais para dentro, eu posso fazer isso aqui, ó. Já vou definir toda a sombra do pescoço. Olha essa sombra aqui como vem, ó. Definir o lugar da sombra. E depois posso vir, como usando aí a ideia do professor, das camadas. Eu posso vir com outra camada de sombra agora aqui. Então, qual é a ideia agora da aula? O que é que vocês vão fazer durante a semana? Na realidade, durante o mês, né? Durante a semana, para essa aula aqui, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês vão terminar esse desenho, sombreia bem direitinho, pode mandando lá no grupo para nós fazermos. Depois disso, nós temos vários rostos na apostila que eu cedi para vocês. Vocês vão pegar esses rostos e vão reproduzir. Também vocês podem ir procurando outros na internet. E daí eu queria que vocês fizessem também algumas criações a partir desses rostos. Uma das maneiras de vocês fazerem essas criações é como o professor falou aí, né? Você traz coisas da vida, você vai fazendo analogias. Eu queria só falar para vocês, eu tinha mencionado no início, a respeito de 2 livros que fala muito sobre isso, não de modo direto, mas de modo indireto. Um é O Poder dos Limites, aqui. O Poder dos Limites. É de George Dogsey. E aí ele é um arquiteto que ele fala sobre a delimitação da imagem. Quer dizer, todo rosto que você faz, toda casa, todo carro,
Na realidade, o que você está fazendo é delimitando um espaço na folha que vai representar aquilo, correto? O problema que ele fala desde a primeira página, já no prefácio, é que as pessoas, num dado momento da vida, acharam ou decidiram que não deviam ter limites e ficam quebrando padrões e barreiras. Até certo ponto, em algumas questões, isso é importante e necessário. O problema é que parece que isso virou a ordem da vez. E às vezes pessoas que não estão preparadas para fazer essas mudanças tentam fazer mudanças abruptas e não conseguem fazer algo melhor. Às vezes apenas prejudicam as coisas. Ele fala sobre isso, depois a pessoa ser forçado a voltar para os limites. O exemplo que ele dá foi do avanço industrial. Os seres humanos foram, inovaram e agora estão sendo obrigados a ter que parar um pouquinho, porque senão o mundo não vai para frente, não. Então tem coisa que tem limite. E você tem que saber qual é o limite e respeitá-lo. A mesma coisa no desenho. Você delimitou a área que você vai desenhar, ou que vai desenhar aquilo que você propôs, e tem que se apegar a ela. Depois, ainda nessa questão de criar e tal, ele fala muito dos opostos complementares. Quer dizer, por exemplo, o homem e mulher são opostos que se complementam. São opostos, mas que se complementam. Procure coisas assim no seu desenho. Está fazendo o rosto? Vai pensando, vai usando aí seu juizinho, vai pensando. E se eu colocasse aqui do lado isso? E se eu colocasse um estudo aqui de um rosto de perfil? E o que é que isso me traz à memória? E esse tipo do cabelo dele, essa curva aqui, me lembra o quê? Um exemplo de um desenho de Marcelo. Marcelo está fazendo agora o barquinho, né? O velho barquinho lá. Tá com ele aí fácil, Marcelo? E Marcelo está fazendo aí um senhor numa balsa, com um barco, né, sendo remado. Só que ele colocou lá atrás, ele estava fazendo um tronco, e daí ele colocou um ninho de tuiuiu. Quer dizer, ele brincou com o fundo, não tem naquela imagem, mas ele colocou lá. O que é que ele vai trazer? Por que foi um tuiuiu? Por que não foi uma águia? Por que não foi um carcará? Será que foi só para mexer com Dona Dulce? Eu não sei. Mas a questão é que vocês têm que fazer essas associações. Use um espaço menor para que você tenha mais domínio e fique mais à vontade. Se não tem essa segurança toda no início, pega uma parte pequena que você acha que não vai prejudicar. Vou mostrar aqui o desenho de Marcelo. Deixa eu destacar aqui para vocês. Desenho do Marcelo, tá aí, ó. Tá lá o ninho de tuiuiu. E a pergunta que não quer calar. Marcelo, na verdade, você fez esse tuiuiu por algum motivo psicológico, artístico, filosófico, ou foi só para incomodar a Dona Dulce mesmo? Não, a Dona Dulce vai incomodar depois. Eu olhei esse tronco que já tinha na imagem e imaginei um ninho de tuiuiu ali. Dona Dulce, quando a senhora olhou se a senhora fosse fazer esse desenho, a senhora imaginaria ali um tuiuiu lá atrás? Não. Eu também fiquei imaginando, já comentei com o Marcelo, mas essa árvore, ela está na terra, na água, está muito perto do barco. E aí, Na verdade, ela está na terra, mais próximo da água. Tá mais Vamos satisfeito. ver quando ficar pronto, daí nós vamos comentar. Só um comentário Mas é um aí desenho muito bonito, né? Muito bem sobre o feito. desenho de Marcelo e sobre essa questão que Dona Dulce colocou. Na arte contemporânea, que hoje nós vivemos mais na atualidade, a arte ela procura provocar, ela não dá a coisa pronta. Então, o desenho de Marcelo tem um pouco disso, da contemporaneidade, né? Da arte contemporânea, de provocar. Essa árvore está na água, está onde? Aí cabe ao espectador, né? Imaginar e pensar onde essa árvore está. Se está numa névoa, se está dentro d'água, se está no espaço, isso aí cabe à pessoa que está observando.
decidir o que vai estar, onde que vai estar a árvore. Professor Então, Maurílio, esse é o diferencial da arte contemporânea, que ela provoca. Ela não dá a coisa pronta e acabada. Ela cria uma, uma forma de provocação, né? Fazer com que a pessoa pense, raciocine, né? E participe também, né? Dê a sua colaboração dentro dos conhecimentos e das informações que ele próprio tem. E cada um tem sua experiência de vida, tem sua memória afetiva, né? E vai estar lá junto na hora que você está observando, você vai estar juntando uma coisa com a outra, sua experiência com o que você está observando. e do desenho de Marcelo, professor, o que é que o senhor diz aí do desenho dele, do barquinho com... Tem uma característica diferente aí, né? A forma dele criar os volumes, né? É uma característica, eu acho que própria dele, né? O meu não sairia assim, sairia de outro jeito. O pessoal costuma dizer aqui, professor, que o desenho de Marcelo parece que foi esculpido no grafite. É mesmo, ele tem uma sombra forte, assim, dura. Eu digo a ele que eu acho incrível no desenho dele porque não parece com a personalidade dele, que ele traz assim. É um desenho robusto, bem grosseiro, parece que ele... Tem um pouco assim de escultural, né? É como se Sim, fosse feito de pedra ou de metal, uma coisa bem dura e resistente. é essa perseguição aí que traz. É uma forma de você ter Interessante, várias porque é a mesma formas coisa que o Ricardo fala. a gente tem que aprender a ler a imagem, né? Então, para a gente ler a imagem, a gente tem que destacar alguns elementos, né? A linha, o volume, a luz, a sombra, a forma, né? Tudo isso vai entrar na leitura da imagem. E você vai associar uma coisa com a outra e a sua experiência também conta, né? Tudo bem. Experiência de vida. Bem, pessoal, daí deixa eu Por só... enquanto, só quero provocar a Dona Dulce. Tem que provocar a Dona Dulce. Assim nós vamos aprendendo, né, Marcelo? Ai, vocês são demais. Ó, pessoal, então vamos ficar assim, tá? Vocês vão chamarem Albert Dürer, que ele era alemão, na realidade. Né? Aí, Dürer ou Dürer, como queiram. Eu chamo Albert Dürer. Ele teve isso. As experiências de vida trouxeram para ele desenhos diferenciados no decorrer dos anos. Obviamente não só ele, mas todos os artistas. Sempre é assim. As experiências de vida que você vai tendo vai modificando. Albert Dürer, ele viveu numa época de ebulição também. Foi na época do renascentismo e na Alemanha, diferente um pouco da Itália, ou digamos mais forte, não é nem diferente, mais forte na Itália, estava surgindo o movimento do protestantismo. Era quando alguns inclusive sacerdotes católicos estavam discordando do que a igreja dizia e começaram a falar sobre isso. Inclusive Albert Dürer tinha interesse em saber disso. Ele tinha amizade com um dos maiores reformadores da época, que foi Lutero, e inclusive ele foi informado da morte de Lutero erroneamente. Aí ele escreveu sobre a dor que sentia de saber que tão grande homem, né, que era para ele, havia morrido. Ele comentou assim, que pedia que Deus desse o seu espírito para outro homem para que unificasse a igreja. Então, Dürer ele estava pensativo sobre a união, a unicidade do que ele entendia pela fé dele. Isso foi modificando a maneira como ele pintava, desenhava, e até que ele foi obrigado a realmente mudar a temática, porque na região que ele foi mudar, o domínio passou a ser protestante e não católico. Por isso ele tem que tomar cuidado com o que ele representava, porque agora mudava. Então, veja, não tem como se isolar o ser humano, o artista, do meio ambiente em que ele vive, da sociedade que ele está, da cultura que ele tem.
Eu queria finalizar minhas palavras com vocês com as palavras do rei. Em 1512, ele disse assim: pois um bom pintor está cheio de criatividade, e se pudesse viver para sempre, teria sempre algo de novo a apresentar. Então, que vocês sejam criativos. Use de imaginação. Se tiver medo no início, vai aos pouquinhos, coloca ali algo, insere algo na imagem. Não tenha medo de fazendo isso. Se você não tiver, digamos, uma mente mais de pensamentos de fábulas, né, da coisa como Dona Dulce colocou, essa árvore vai ser colocada no chão, já que o homem está no barco, quer dizer, ela tem uma lógica material, física, que isso ali tem que ser daquela forma. Ela vai fazer da forma dela, mas ela também pode criar, mesmo dentro dessa temática. Marcelo já tem aquela ideia mais longe, ele pega ali o índio que ele fez, o professor não viu, mas ele fez um índio que tem um espeto aqui atrás que vai bater na lua e passa por trás da lua. Né? E a Dona Dulce até hoje não entendeu como é que aquele... Ela não entendeu, não. Ela não aceitou como é que aquele espeto passa por trás da lua. Mas essa provocação é necessária. Trazer a atenção para isso é necessário. Faz com que a pessoa saia de uma exposição ou saia da sua casa, se a sua exposição for na sua casa. Né? Marcelo já tem sua pequena exposição na parede dele. Então a ideia é, alguém veio lhe visitar, olhou seus quadros, seus desenhos, a ideia é que ele não saia como ele chegou. Ele vai carregar. E aí eu lembro tem uma música é o Mistério do Planeta, que é dos Novos Baianos, que eles diziam assim: eu deixo e recebo um tanto. Então quando você vê um quadro e comenta, você recebe e deixa. Tá? Então que vocês continuem a deixar esses pedaços de boas ideias para outros. Gente, foi um prazer estar com vocês esses 2 meses desse projeto. Finalizamos hoje com chave de ouro. O professor já veio vestido a ouro ali de amarelo, tipicamente. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Muito obrigado a você. Obrigado pela presença aí, professor. Obrigada mesmo. Obrigada. A aula você não gravou, não. Digo Gravou? vocês, Foi um prazer, feliz professor. ano novo. Feliz Ano Novo também. Porque nos dias de hoje, a arte ajuda muito você viver melhor. Hoje, eu vivo muito bem, graças à arte. Porque a arte e vida são 2 coisas que caminham juntas. Né? Não é à toa que o homem faz arte desde quando a gente tem conhecimento da existência do homem. E isso vai continuar para sempre, né? A gente pode deixar a arte de lado. Não tem como Porque senão separar. a gente perde um pouco da nossa essência. O Verdade. ser humano sem arte, ele fica meio bruto, perde a sensibilidade principalmente, né? Verdade. E as pessoas que têm contato com arte, eles têm uma sensibilidade diferente, mais aguçada, o olhar, o sentimento, as sensações, tudo é diferente. Tudo é mais profundo, mais rico. É uma camada Às abaixo. vezes, os artistas são são meio loucos, considerados loucos, né? Porque eles procuram fazer as coisas de uma maneira deles, né? A gente não tem que copiar ninguém, a gente tem que ser o que a gente é. Cada um tem que ser você mesmo. Não tem que ser igual a ninguém. Nós somos seres únicos. E a arte nos ajuda a como é que diz? A estruturar essa identidade das pessoas. Através da arte que a gente se autoconhece. A pessoa que faz arte, ela tem um autoconhecimento maior do que quem não faz. Porque a arte, ela ajuda nesse autoconhecimento. Então, se você hoje se autoconhecer, é muito importante. Você não vai ter que seguir ninguém, você vai seguir o seu jeito, a sua forma de ser. E você tem que ser autêntico. Mostrar o que você é.
não mostrar o que você não é. Né? Muita gente mostrando aí o que não é. Mas você vai lá na essência, é totalmente diferente. Por isso que muitas vezes a gente pega de surpresa com muitas pessoas. Porque mostra uma coisa, quando você vai conhecer mais de perto, é outra. É isso, gente. A vida é assim. Tem que aproveitar, né? Valorizar as pessoas, a vida, a natureza e pronto. Bem materiais, isso aí não leva muito a nada, não. A gente morre e não leva nada. Vai juntando muitos bens materiais, depois adoece e fica tudo aí para os outros. Por isso que eu estou aí, ó, aproveitando. Eu ia fazer uma viagem agora, atravessar a Paraíba de bicicleta. Olha, Eu ia de João Pessoa a Juazeiro do Norte, lá no Pacífico. São 500 e tantos quilômetros. Eu fiz isso em 2019 para comemorar meu aniversário de 70 anos. Só um louco faz isso, né? é um artista, né? É. E tem Professor- mais, eu fui só. Aí, pô, mas você foi só ou foi mais alguém? Não, eu fui só. Ô, professor, e o senhor, Porque o senhor é natural de qual cidade da Paraíba? Qual eu cidade? sou natural de Souza, na cidade onde tem o Vale dos Dinossauros. Souza é conhecido pelo Vale dos Dinossauros. Lá no interior da Paraíba. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado por ter aí, cara, vindo. por ter Obrigada, convidado.